Olá, colegas. Meu nome é Darlan e somos o grupo formado por mim, Rony e Valéria. E vamos aproveitar a oportunidade para discutirmos sobre governança corporativa e apresentarmos então o modelo de governança latino-europeu, que é o tema central do nosso grupo. E para começarmos, vamos mencionar alguns conceitos sobre governança corporativa, mostrar alguns modelos de governança adotados nas organizações, e então vamos detalhar o modelo latino-europeu. Antes de falar sobre governança, eu gostaria de destacar um ponto importante enfatizado no framework COB5, que é o modelo corporativo de governança e gestão de TI da organização, lá da ISACA. E o COB5 se baseia em 5 princípios básicos para a governança e gestão de TI da organização. Um deles é distinguir a governança da gestão. Por isso que a gente acha importante compreender a diferença entre governança e gestão, que vem então como o princípio do modelo, né? Para o COBIT, a governança garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas a fim de determinar os objetivos corporativos acordados e equilibrados, definindo a direção através de priorizações de tomada de decisão e monitorando o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos estabelecidos. Ou seja, é no nível da governança que ocorrem as priorizações e direcionamento da organização. Na maioria das organizações, a governança geral é responsabilidade do Conselho de Administração, sob a liderança do presidente, mas as responsabilidades de governança específicas, podem ser delegadas a modelos organizacionais especiais em nível adequado, especialmente quando a gente fala de uma organização de grande porte, com alta complexidade. Já a gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança, a fim de atingir os objetivos corporativos. E aí, na maioria das organizações, a gestão é responsabilidade da diretoria executiva, sob a liderança do diretor executivo ou o CEO. Bom, com o crescimento das organizações e a evolução das sociedades empresariais, a gente teve como consequência a separação da propriedade e da gestão, ou seja, nem sempre quem é o proprietário é quem faz a gestão empresarial, e por isso começam a surgir conflitos de interesse entre os donos das empresas, que é aquele que arriscou seu capital, aquele que muitas vezes foi o visionário, e arriscou correr o risco de negócio, e os gestores, que são aqueles contratados para administrar as empresas. Quando falarmos especificamente de administração pública, esse tema é digno de uma discussão mais profunda, Esse conflito é o que a gente chama de conflito de agência, que foi um dos principais pontos que contribuiu para o surgimento da governança corporativa. O termo governança corporativa surgiu entre as décadas de 1980 e 1990 com o grande objetivo de tornar uma organização mais racional e ética e para trazer mais transparência para os negócios, Edson Carneiro da Silva, em seu livro Governança Corporativa nas Empresas, coloca uma definição interessante, abre aspas. A governança corporativa não é um modismo, mas um sistema de aperfeiçoamento de gestão, fecha aspas. Esse sistema de aperfeiçoamento vem evoluindo e cada vez mais cada país vem adotando regulamentações próprias ou modelos próprios. E no Brasil, assim como no restante do mundo, a governança corporativa também vem ganhando maior importância, principalmente após os grandes escândalos de corrupção dos últimos anos envolvendo tanto organizações do setor privado como do setor público. Olha um conceito interessante aí sobre governança do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fundado em 1995. Ele tem um guia, é o Código de Melhores Práticas de Governança, e ele está na 5ª edição, e veja o que o manual traz como definição. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo das organizações, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade de gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. Isso é o que está lá no manual do IBGC 2015, na página 20. Uma organização com boa governança se torna muito mais atraente para os investidores, justamente porque reduz o risco do capital investido na empresa. Segundo Andrade e Rossetti, 2014, governança corporativa é uma tradução da expressão inglesa corporate governance, que significa sistema pelo qual os acionistas administram a sua empresa. Surgiu nos Estados Unidos devido à necessidade dos acionistas majoritários terem controle sobre suas empresas através da eleição de um conselho de administração, que teria como papel fundamental defender os interesses dos acionistas, monitorando, avaliando novos projetos e decisões da diretoria. Bom, e aí a gente tem que falar de conflito de agência, né? Que é esse conflito entre o acionista e o administrador. Fazendo uma pesquisa aí bibliográfica, encontramos aqui que essa relação entre agente principal é um contrato que uma das partes, que é o principal, engaja a outra parte, que é o agente, a desempenhar um serviço em seu nome e que envolve uma delegação de autoridade para o agente. Então, os problemas de agência têm origem na segregação da propriedade e da atividade de gestão das organizações. O principal, que é o proprietário, restringe a gestão de seu patrimônio e, em contrapartida, delega ao gestor, que é o agente, o poder de conduzir e gerenciar o empreendimento, com o objetivo de maximizar seus lucros, estabelecendo metas de resultados esperados e limite de riscos que poderão ser assumidos, responsabilidades, e limites das suas competências. Considerando, então, que as pessoas tendem a maximizar o seu bem-estar e o conforto pessoal, às vezes as decisões tomadas nem sempre são aquelas que seriam as mais adequadas para a maximização dos resultados da organização. Ou seja, muitas decisões são tomadas em benefício dos administradores em detrimento aos interesses dos acionistas. Temos então um problema chamado de problema de agências ou conflito de agência. Em algum momento, caberá uma discussão sobre conflito de agência no âmbito da administração pública. Nessa linha de raciocínio, a governança corporativa se mostra como um conjunto de princípios e práticas que visam minimizar esses conflitos de interesse entre agente principal. A governança corporativa está sustentada, então, em 4 princípios fundamentais, que são transparência, integridade ou equidade, prestação de contas e respeito às leis.